pra ele colocar no pote. Brincando, galera. Isso aí é pra... Não, eu não coloco isso não, pelo amor de Deus. Faz isso não que eu perco a minha. Essa é a minha opinião. Mas Eu também acredito. eu ponho em discussão também. Né? Eu começaria pela questão de mão de obra aí, onde que tá. Eu acho que alguém tem que ficar só com esses adicionais, tá ligado? Deixar Fica aí. Mofato Gol. Aí vai destacar que gol. Ixi, caralho, mas é velha essa notícia. Mas ela é velha, mas ninguém sabe. Por isso que ela é boa. Tá, Oxford tem 22 mil lojas, entendeu? 22 mil lojas, não dá pra acreditar, velho. Eu acho melhor não falar. 20, quem que contou? Vamos auditar. Porra, Bloomberg, gente. Segundo a Polícia Militar, 1000. Mas o Datafolha falou 22. Seja bem-vindo ao segundo episódio do Lucra Varejo News. Eu acho que esse vai ser o nome, estamos decidindo ainda. JK tá ali pensando o que ele vai fazer pra gente. E esse é o segundo episódio desse novo conteúdo aqui do Lucra Varejo, onde a gente traz para você notícias relevantes sobre o varejo e a nossa opinião aqui do que você pode fazer aí na sua loja, aí no seu varejo. É isso mesmo, Rafa? Esse é o isso intuito. É exatamente isso. A razão da gente estar aqui é exatamente levantar as notícias e ver o que nós podemos colaborar com nossos supermercadistas, nosso varejo querido, que a gente quer cuidar com muito carinho. É isso aí. O que a turma está assistindo tem que fazer, Brunelli? Nesse momento, aqui agora. A turma tem que se inscrever no canal, deixar sua curtida, comentário e trazer também notícias, o que vocês gostariam que a gente abordasse aqui dentro do nosso bate-papo semanal. A gente criou esse quadro aqui muito para também trazer um paralelo, né? A gente precisa sempre estar olhando ao mercado, vendo o que está saindo de novidade, as tendências, para conseguir colocar e tangibilizar isso no nosso dia a dia da operação. Então, vou deixar o Evandro trazer aqui a primeira notícia. E olha só, a gente já está discutindo sobre esse assunto desde o início do ano, né? E aqui vem mais uma coisa para poder complementar esse ano difícil para o varejo, principalmente no que se diz respeito a vagas, né? Mão de obra. O Grupo Carrefour oferece 565 vagas de emprego em São Paulo e não vai ser preenchida. Estou errado, Rafa? Não, você não está errado, não. Essa não é uma dor do Carrefour, essa é uma dor do varejo brasileiro. Eu estava lendo ainda hoje que tem gente indo buscar mão de obra no Exército, quer dizer, você olha o nível que chegou. Sim. Nós não podemos esquecer que tem 20 milhões de famílias recebendo bolsa. Sim. Então, se não for melhorada a remuneração dos profissionais no supermercado, nós vamos estar competindo com bolsa, que é difícil, né? O sujeito dorme o dia inteiro e recebe a mesma coisa, é melhor do que ele trabalhar e receber menos. Sem sombra de Trabalhar dúvida. de segunda a segunda, tem que aguentar Fala 6 por 1. Não, é aguentar o chefe mala, né? É isso. E então é complexo. E para isso aí até a Associação Brasileira, né, de Supermercados vem brigando por um contrato de trabalho por hora, né? Então a gente vê aí um desafio gigantesco do setor de varejo em manter o funcionário engajado, de conseguir contratar. A gente mesmo tem, sei lá, os nossos clientes, tem um mesmo que a gente já falando ontem, que tem 30 vagas abertas numa nova loja que ele tem Não consegue. e não consegue. Aí você entra na loja, tá com um problema de ruptura. Ruptura, não abre setores como sushi, churrasquearia. Ele não conseguiu, inaugurou 100 por falta de pessoal, por falta de mão de obra. E eu acho que esse é um problema comum. Isso está acontecendo no Brasil e está na hora, né, dos varejistas pararem um pouco para pensar nisso. Eu acho que esse regime de trabalho por hora já é uma evolução. Uhum. Eu não sei como é que vai se comportar a lei trabalhista em relação a isso. Sempre tivemos problemas no Brasil quanto a isso. Estados Unidos trabalha por hora há décadas e é fantástico o formato, porque você contrata os profissionais nos horários de pico, mais profissionais, menos no horário que não tem tanto volume de gente. Ou seja, é uma solução maravilhosa, desde que seja contornado os problemas trabalhistas que nós temos no Brasil. O que eu acho que vale a pena dizer para os nossos queridos supermercadistas que estão nos escutando é: valorize seu funcionário, valorize e segure os bons, remunere melhor, converse, escuta as dores da sua equipe, escute as dores do seu gerente de loja, porque esse cara vai valer cada vez mais no mercado. Posso dar minha visão negativa, pessimista sobre isso?
Eu acho que nesses últimos anos abriu tanto supermercado, tanto atacarejo, enfim, o número de lojas varejistas, principalmente à frente alimentar, supermercado, aumentou muito e, ao mesmo tempo, aumentou nesses últimos 10 anos empregos que não existiam. Vou dar um exemplo: entregador do iFood, Uber. Aí eu acho que, sendo muito sincero, a matemática não vai bater. Vai diminuir loja, na minha visão. Tá? Eu acho que não tem mão de obra para a galera aí, não sei o que vai acontecer. Assim, a gente tem esse movimento da gig economy que o pessoal Exato. fala, né? Que é esse trabalho informal. Então você pega aí, por exemplo, designer fazendo freelancer, você pega... Trabalhando em casa, no office. Então, assim, você tem hoje esse Ganhando mais que autônomo. ganha no supermercado. Exato, que é muito mais difícil se engajar. Muitas vezes esse cara começa fazendo um extra, né? Então ele vai lá, ele começa esticando o expediente de trabalho e depois ele vê que Vira a profissão principal, né? porque ele não tem tanto futuro. Vou fazer um Uber à noite, daqui a pouco tá ganhando mais que... Mas eu discordo de você. Por quê, Rafa? Porque eu não acho que vai diminuir o número de lojas, acho que a tendência é aumentar. E eu acho que a mão de obra será substituída para aqueles cargos que podem ser substituídos. Faz sentido. Eu acho que cada vez mais vamos ter as caixas automáticos, que não precisa de operadora. O volume é grande do self-checkout quando você tira as operadoras, aí você tem uma mão de obra já grande que você vai evitar, principalmente por conta dos horários longos que tem supermercados, das 7 horas da manhã, 10 horas da noite, às vezes até meia-noite, sábado, domingo e tal. Então você tem um ganho muito grande de mão de obra aí. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu acho importante, né, é que 5 milhões de brasileiros saíram do Brasil e trabalham fora. Por que essa mão de obra não está aqui? Porque se eles saíram, e o mercado americano, que é o que mais recebeu, depois o português, se esses mercados que são tão competitivos e com uma mão de obra tão qualificada receberam 5 milhões de brasileiros, por que não estão aqui? É porque nós não soubemos valorizar essa competência. Hoje tem 5 milhões de brasileiros fora do Brasil. E não é 5 milhões de brasileiros que estão fazendo faxina, não. Você tem gente dentro do Walmart dos Estados Unidos que são brasileiros, você tem gente do Publix que é brasileiro, o diretor do Publix de perecíveis é um brasileiro, que saiu daqui do Walmart Brasil e assumiu o Publix lá. Ou seja, o problema não é esse. Eu acho que o problema é maior. Valorizar o varejista, valorizar o profissional de supermercado. Porque não tem nada que vai substituir atendimento no varejo. Isso é eterno. E assim, eu sou contra esse pensamento porque eu acho que os mercados se adaptam, né? Então, por exemplo, antes você via que a indústria não queria ter nenhuma participação no ponto de venda. Eu tinha pouca participação, eu digo, de hora trabalhada ali, Agora né? Hoje em dia eles já estão colocando o quê? Vou repor minha mercadoria, vou entregar a qualidade. Eles estão indo para eles estão preocupados muito mais com o sellout, né? Que a indústria fala, que é o selling e o sellout. Eles estão preocupados cada vez mais com esse sellout. Só que aí a gente tem que entender que cada vez mais o elo fraco está sendo varejista, né? Porque se eles estão dominando desde o selling e sellout, fazendo a mão de obra ali nesse meio de caminho, por uma falta de valorização dessa mão de obra que não está sendo valorizada, cada vez mais esse varejista está perdendo a liberdade, está perdendo a autonomia em cima do seu próprio negócio. Então, isso tende às margens ficarem mais apertadas, então é um desafio, né? Então, acho que assim, eu estou perdendo dinheiro em dando um aumento ou dando uma remuneração extra, né? Estou perdendo na cabeça, né? Se você olha ali, você está dando mais dinheiro pro cara. Só que, na verdade, às vezes esse dinheiro não é nada perto do que você tem a ganhar, né? Aí eu entro assim, eu consigo me lembrar agora da sua fala, Philip Kotler, ele falava que a economia está baseada em 3 pilares. O primeiro é o que fazer, o segundo é quem vai comprar e aonde vai ser produzido, ou seja, qual produto, quem é o consumidor e aonde vai ser produzido. Desses 3 pilares da economia mundial, o varejo participa de 2. O que comprar
E quem comprar? E quem vai comprar? Ou seja, olha a importância do varejo no mundo, falando só da economia global. Só que isso não é transmitido na valorização das pessoas que estão dentro desse elo. Olha só, nós fazemos parte de 2 pernas das 3 da economia mundial. E não há a mesma valorização desse setor ou desses profissionais que estão lá. Podemos concluir, então, que para mudar esse cenário, né, o dono ali do supermercado, ele tem que ter um diferencial para o funcionário dele, além de apresentar um norte, uma motivação a mais do que simplesmente ser um caixa que estou ali cumprindo meu horário e embalando compra. Tem que criar o plano de carreira e ponto futuro para todo mundo, porque, de novo, senão as pessoas perdem a motivação, não vê sentido no dia a dia, não vê sentido em por que está indo trabalhar, e isso é fundamental na vida de qualquer pessoa, independente do nível, do cargo, do... Meritocracia, você está falando, em síntese, é meritocracia. Quem não gosta de um aperto de mãos? Quem não gosta de dizer de receber parabéns, o que você fez, pô, deu esse resultado, aquele resultado. E por isso você merece subir mais um posto no seu cargo e com essas vantagens e esses benefícios. Quem não gosta disso? Agora, quem não faz isso, né, que eu estou falando agora é dos donos de supermercados ou o head dos supermercados, se não faz isso vai perder o funcionário, aí fica chorando pelos cantos, ninguém trabalha aqui. Nós estávamos falando agora há pouco de um supermercado que a gente conhece bem, que abriu com 30 vagas a menos, com os problemas todos que houveram. É o maior turnover que eu conheci na minha vida. Eu tenho mais de 50 anos no varejo, eu nunca tinha visto um turnover como aconteceu aí. Quase 30% dos funcionários foram embora antes de abrir a loja. Então, o que é isso? é o que eu... É porque o sujeito fica trancado dentro da salinha lá dele, né? Esperando que todo mundo venha pedir a benção. Tem muita gente que é profissional o suficiente para dizer, não vou lá pedir a benção, eu vou trabalhar e alguém tem que olhar o que eu estou fazendo e dar o mérito que eu mereço. Não fez. Bye, bye, Brasil. É isso. Próxima notícia, Brunelli. Próxima notícia é uma notícia já um pouco mais do meu mundo aqui, da inovação, né? E a OXXO lança uma loja junto com a Trident, né? Com uma loja temática experiência gamer imersiva. Trade na veia, né? Trade na veia, isso. Põe a veia nisso. Então, assim, você vê hoje que isso reflete muito no poder de compra, né? Sim. Então, essa geração digital, né? Então, se você pensar hoje, a gente está em 2025, quem nasceu ali pós anos 2000 já é uma geração digital. Eles estão economicamente hoje ativos, né? Estão no mercado de trabalho. Sim. E eles têm uma experiência, eles vieram do digital e eles buscam experiência, eles não buscam apenas ir numa loja e ir atrás das caixas e pegar ali. Eles querem ter aquela experiência que eles têm no digital, de escolher o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, no físico. Eu acho que tem 2 pontos aqui, a nível da organização da OXXO, que são importantes a gente avaliar também. Beleza, tem tudo isso que você falou, faz todo sentido, olhando pelo lado do consumidor, ele vai conseguir comunicar com esse perfil, essa pessoa vai se engajar, vai se inteirar, né, daquilo e possivelmente isso vai criar uma conexão com esse cliente. Sim. Do outro lado, a gente tem uma empresa que não está dando certo no Brasil e que precisa talvez de uma verba vinda da indústria para poder segurar as contas de despesa física. Né? Então, a estratégia entre trazer cliente, fidelizar e trazer verba para poder manter a empresa, eu acho que foi uma bela estratégia. Porque eles entenderam que o que a OXXO tem, né? Eles têm capilaridade, eles têm um grande número de lojas. Exato. E eles não estão conseguindo monetizar essas lojas da forma que eles estavam prevendo. Imagino eu, né? A gente vê pelos números aqui, que a OXXO, né, dizem que está vendendo a operação, enfim. Então eles entenderam que ele tem um potencial ali de virar uma loja de merchandising. Se você vai hoje aqui em São Paulo, nos Jardins, você encontra 4 ou 5 lojas ali em um raio de 5 quilômetros. Ou seja, aquela área é uma área nobre. Por que não fazer fazer um trade bem feito ali, vender isso para a indústria, eles ganham, a indústria ganha e fica todo mundo feliz. Eu dividiria em duas coisas completamente diferentes a OXXO.
Eu acho que, sob o ponto de vista de trade, fantástico o trabalho que eles estão fazendo. Agora, que isso recupera o prejuízo que eles têm através de trade, nunca. Impossível. Isso é um extra profit. Isso nunca entrou na linha de nenhum supermercado como forecast. Isso é extra profit. Então, isso é uma coisa. Esclarece esses pontos. Por quê? Porque não é previsto dentro de um comparativo orçamentário, né, que você vai receber a receita da Unilever porque vai fazer a fachada da tua loja uma caixa de Omo. Isso não tem como. Isso só se o marketing tivesse uma bola de cristal para isso. O que existe é um comparativo orçamentário, onde cada loja tem lá as suas despesas, receitas previstas, e se vier alguma coisa nesse sentido, é um lucro extra que vai vir numa linha lá no final, no lucro líquido, mas não participando da gerência de uma loja. Quem faz isso é a matriz na área de marketing, não é a loja. Isso é uma coisa. A outra coisa é a Operação Oxo. Eu acho que na minha concepção, é um voo de galinha. Ou seja, quando você pega bairros como a Liberdade, onde no mesmo quarteirão tem 5 lojas, 5 no mesmo quarteirão, qualquer idiota, não precisa ser especialista em varejo, não, pode entrar e ver claramente que não tem mercado, não tem gente suficiente para 5 lojas naquele quarteirão. E 5 lojas naquele quarteirão, e no bairro tem mais 8. Então, não é só esse quarteirão, estou citando esse quarteirão como exemplo. Então, eu acho que tem um problema aí que na minha opinião, foi claramente falta de estratégia. Deram uma verba e falaram, tem o seguinte, você tem esse dinheiro para abrir loja, abre loja. E aí saíram pegando o que estava vago. O imóvel que estava vago, eles enfiaram o Oxo dentro. Não respeitaram, né? Por exemplo, a gente tem... citando um outro caso completamente separado disso, as lavanderias autosserviço nos Estados Unidos, no Brasil igual, você tem um mínimo de 1,5 km de distância entre uma e outra, para que todas sejam lucrativas. A Oxo não respeitou nenhum limite, nada. Você tem loja a 100 metros de distância e loja a 10 quilômetros de distância. Então não há planejamento estratégico. Isso é claro na expansão deles. O que teve foi a pressa de abrir. Abre que nós tem essa verba, tem dinheiro, vamos colocar, vamos abrir. Onde tem espaço vago, que cabe uma Oxo, vamos colocar. Então, eu acho que isso é um voo de galinha, isso não vai prosperar. Eu acho que um exemplo claro disso é que nem bem atingiu o break-even point, 50% está à venda já. Então, isso para mim já é o grande sinal do que eu tinha de expectativa quando eu comecei a ver essa barbaridade que é o plano de expansão da Oxo. Eu concordo quando a gente olha para essa operação da Oxo no Brasil, Rafa, mas eu conheço supermercados aqui no interior de São Paulo que, se tirar a verba financeira da indústria, o lucro líquido cai 40%. Assim, hoje entenderam que às vezes esse método, né, de trazer essa verba da indústria é o lucro, consegue fazer mais do que ele ganha mesmo efetivamente na loja. Muitas vezes isso por uma negligência de você não olhar os seus dados, Sim, você não buscar uma operação. E vamos dizer que esse dinheiro é mais fácil. Não é fácil, mas vamos falar assim, putz, é uma baita trabalheira você pegar uma rede aí com 20, o que seja, 10 lojas. Ou 500 funcionários, mexer ali para buscar 1, 2%. Aí vem a indústria, porra, se você faz 3, 4, 5 reuniões ali com a indústria, você faz um JBP bem desenhado, você consegue tirar essa verba. Eu não tô falando que é o certo. Eu tô falando na cabeça, às vezes, o esforço versus benefício, mas até onde isso vai? Será que isso também não pode ser um boom? É o maior risco que você pode ter dentro da tua empresa. Você não é mais dono da sua empresa. Quem é dono da sua empresa são os fornecedores. Vou dar um exemplo aqui. Se alguém tentar colocar um sticker numa fachada de um Walmart nos Estados Unidos, acho que o Sam Walton levanta do caixão e vem. Entendeu? É proibido. É absolutamente. Você não vai achar trade dentro de um Walmart nunca. Por quê?
Porque eles querem o quê? Querem que o fornecedor dê, ao invés de adesivo, não sei, eu quero preço, eu quero mercadoria, eu quero qualidade, eu quero prestação de serviço, eu quero que você entregue just in time. E o Walmart é o Walmart. Não, mas eu acho muito importante falar para o pequeno e médio, porque se ele entrar só na área de trade, o que vai acontecer é que a empresa deixa de ser dele. Vai perder E a autonomia não é mais dele, a autonomia são dos fornecedores. Agora, se ele deixa isso como eu disse no início, como uma linha de extra profit, de lucro, e não depender disso para fazer a rentabilidade da loja, ele tem autonomia. Ele pode falar, não quero mais pilha de sabão Omo aqui na porta da minha loja. Não quero. Ponto, acabou. Senão... É por isso que a gente vê redes de supermercadistas, principalmente, que está tendo muito mais ganho financeiro, sendo uma instituição financeira do que vendendo produtos. É isso. Mas você tem que entender que você não tem. Dizem, né? Abre a torneira e fecha o ralo. Abra as torneiras e fecha o ralo. Exato. Então, não é uma bala de prata. Não é você virar um banco. Não é o meu milagre. Não é você virar um trade. Não é você, enfim, outros tipos de monetização aqui. É você fazer o básico bem feito. A compra, a venda, enfim, precificação. É ser varejo. É ser varejo. E isso entra como adicional. E esse adicional, às vezes, vai ser bem legal. Claro. Só que você tem que estar preparado para... E se esse adicional não acontecer mais? Aí, falando em questão financeira, olha, Nubank acerta parceria com a Oxxo e amplia alcance com 22 mil lojas no México. Primeiro que eu já tô achando 22 mil lojas aqui no México. Eu também. Acho isso fora da... Isso, gente. O que aconteceu aí? E eu acho que assim, não vamos nem entrar acho que muito no mérito dessa parceria. Eu acho que esse é o ponto da cultura e o que a gente falou na semana passada. Por exemplo, da Kita. A Kita veio com não sei quantos bilhões pro Brasil. Isso aqui é uma estratégia de aquisição da Nubank. Não, mas assim, ó, a Kita veio pro Brasil, colocou milhões. A Oxxo veio pro Brasil, botou milhões. E a gente falou o quê? Não ache que trazer os chineses vai dar certo e só os brasileiros vai dar certo. Eu acho que assim, voltando só na questão da Oxxo vindo pro Brasil, pode ser que eles olharam, pô, no México eu tenho 20 lojas, 22 mil lojas. Cara, vamos fazer igual no Brasil, Ctrl+C, Ctrl+V, começaram aqui por São Paulo, vamos empilhar a loja e vamos fazer dar certo. Só que eles esqueceram de testar pequeno. Porque olha o teste que eles fizeram. É um teste multimilionário. Olha a carga tributária no Brasil. Então, assim, eles fizeram... Funcionários. Por exemplo, eu tava falando com o pessoal enfim, uma pessoa lá da Oxxo. Pô, cara, não tem gente. Não tem gente. A gente fez aqui um plano de treinamento, tal, não sei o que, EAD, mas a galera não engaja, não quer ficar. Porque eles foram empilhando lojas, esqueceram do processo, esqueceram de tudo. Então, assim, eu acho que assim, baita movimento, acho que a gente tem que falar bem desse movimento da Trident, e não só da Trident, já vi da Biz, já vi de várias outras, KitKat, enfim. Das marcas se somarem à Oxxo por essa capilaridade, mas a Oxxo é o que você falou, cara, é questão de tempo aí, ou eles mudam, fazem aquela terapia de choque de gestão, provavelmente, que aí vamos fazer dar certo? Dá para fazer dar certo a Oxxo, só que do jeito que foi feito até agora, impressionante. Precisa dar um rollback, aí não sei o que vai fazer. Vamos enxugar, testar, ver o que deu certo aqui nessas lojas que a gente escolheu e vamos escalar. Mas com calma, né? Porque isso isso acontece em qualquer mercado. Você põe dinheiro em startup é a mesma coisa. Põe dinheiro na startup, começa a contratar. Daqui a pouco começa a cortar. É normal. Por isso que é importante testar, e eu acho que essa cultura de teste é válida para qualquer cenário, qualquer nicho de mercado. Testa, valida, depois escala. Não vai escalar pensando que o negócio tá ganho, não, que ainda mais no Brasil, que aqui nada tá ganho. É isso. E falando nesse cenário de fechamentos, vamos falar de alguém que estava na UTI. Americanas vai fechar 13 lojas na Grande Belém, enquanto... Então, eu vejo assim, quando alguém me pergunta por que tem tanta loja fechando,
porque tem tanto prejuízo, como a gente viu, a própria Americana, né, 400 e tantos milhões de prejuízo 496 no primeiro no tri. primeiro trimestre, Pão de Açúcar 265 milhões no primeiro trimestre. Por que que esses estão assim? E de um outro lado você pega um atacadão sendo inaugurado agora no Guarujá e foi gasto 45 milhões de reais para montar essa loja, uma belíssima loja, por sinal. No centro do Guarujá, um dos lugares de poder aquisitivo mais alto, onde o pessoal de São Paulo normalmente vai nas férias e tal. No meu ver, Rafa, isso aí tem muito a ver com a questão cultural, principalmente brasileira, nós brasileiros. Uma vez que uma marca é queimada, para reverter isso na cabeça do consumidor, difícil. Aí a gente tem, 496 milhões de prejuízo cumulativo, né? Que já tá ruim, tá piorando. Eu não sei o quanto isso é reversível. Eu não sei. E eles já fecharam todas as lojas em Minas Gerais, já fecharam todas as lojas no Paraná e agora começaram a fechar essas 13 lojas em Belém do Pará. E sobre isso que você falou, eu acho que eu sou uma das pessoas que mais tem isso no sangue, né? Porque eu recebi um jumbo eletro final de carreira, né? Quando me lembro até da pesquisa que nós fizemos para saber qual era o residual do jumbo, e os clientes diziam assim: é uma empresa pesada, paquiderme, velha, ou seja, tudo que um jumbo, tudo que um elefante significa, veio na pesquisa. E aí houve a nossa decisão, graças a Deus conseguimos aprovar do Conselho do Pão de Açúcar, de fechar o jumbo e inaugurar uma nova rede em cima disso, que foi o Extra Hipermercados, que foi, nos primeiros anos, uma das marcas mais reconhecidas no Brasil. Então, isso mostra, né, se houvesse a menor possibilidade de recuperar a marca Jumbo Eletro, eu nunca teria feito o esforço que foi feito para construir uma nova marca. Mas eu tinha certeza que o custo era muito maior e o esforço seria muito maior, e sem a certeza de conseguir reverter, se nós simplesmente usássemos a mesma estrutura, as mesmas lojas, e só tirasse o logo lá de Jumbo e pusesse Jumbo Extra ou Jumbo, como foi sugerido à época, e aconteceu isso. Eu fiquei 3 meses como Jumbo Extra, depois outros 3 meses como Extra Jumbo, e de repente o elefantinho sumiu, e ninguém percebeu. Então, isso é uma lição que, graças ao bom Deus, eu aprendi. E você sabe o que eu vejo que esse tipo de informação pode refletir para nossa audiência? É aquilo, marca que é queimada, serviço que é ruim, não ganha confiança do consumidor. Então, se você, supermercadista, tem a fama do açougue ruim na cidade, não adianta a maior campanha de marketing que você não vai reverter em venda, porque a tua marca, em frente ao teu público, ao teu cliente final, não é bem visto. E mais do que isso, né, Evandro? Precisa tomar muito cuidado, porque as pessoas não entendem, né? Por que existe uma logomarca e todas as cores, uma paleta de cores, né, que respeita aquela marca? Tudo isso é para você criar um ambiente, e esse ambiente ele tem que transmitir as emoções da empresa. Exatamente. Se não transmitir as emoções da empresa, cai nisso que você acabou de falar. Quando que você poderia imaginar que ia sobreviver um restaurante chamado Porcão? Quando? E sobreviveu no Rio por um tempo. Não existe mais. Quer dizer, tem coisas que não dá para você reverter. Você tem emoção atrás de cada marca. E reverter isso é difícil, é muito difícil. E hoje, assim, você vê diversos varejistas crescendo na base de aquisição, né? E aí aparecem aquelas grandes oportunidades, né? As oportunidades. Pega uma loja que muitas vezes está queimada, e a gente passou por isso. Sim. A gente viu já esses cases de perto. E aí ele mantém ali a bandeira, faz uma agressiva, né? Faz um preço agressivo para trazer cliente para a loja, mas a marca tá queimada. E depois ele não consegue voltar esse preço. E quando você vai lá e vai para interior ainda, é pior, porque aí você vê ali aquela questão da regionalidade, da família, um comenta com o outro. A gente falou outro dia com outro cliente que, cara, ele
tá passando por esse momento. Uhum. Então a loja ficou queimada na região e ele falou, cara, ó, vou parar, vou manter aqui a operação, mas vou fazer um rebrand geral. Tudo. Fachada da loja, vai divulgar na região, outdoor na cidade, vai mudar absolutamente tudo. Por quê? Porque ele é uma nova geração, com uma nova cabeça, quer fazer uma proposta diferente, Uhum. e ele, assim, se mostrou, assim, com muita energia para fazer essa mudança, Uhum. porque precisa de energia, não é Sim. fácil fazer isso, você sabe como foi lá atrás, Sem dúvida. é cansativo. Cansativo. É a comunicação, é os funcionários internos falando, enfim, são várias, né, dificuldades aí nesse meio, mas ele falou, cara, do jeito que tá, eu vou ficar postergando, as pessoas vão continuar falando na rua, então, quando você muda a marca, e aí se você estiver comprando uma loja, você, né, quer manter ainda a bandeira, cara, estuda mudar, colocar a logomarca aí da sua rede, ou criar uma nova empresa, né, do zero, porque isso mostra um novo método de gestão, né, tanto para os funcionários, isso traz um gás para as pessoas que estão lá dentro, porque muitas vezes você pega ali o funcionário desengajado, vê aquele ambiente daquela forma, e esses pequenos detalhes, tanto na cidade quanto interno, fazem total diferença, dá um ar novo, a pessoa vai trabalhar feliz. Sim, Sem dúvida. isso é muito importante, precisa ser feito, né, a estratégia precisa ser executada, mas eu ainda assim acredito que não existe rebrand sem que o serviço seja bem feito. Você pode ter o melhor marketing Não. possível. Novamente, se o teu açougue não tem uma carne boa, não adianta. Se o seu hortifruti na segunda-feira o cliente chega para comprar é ruim, não adianta. Enfim, eu acho que a melhor marketing é o serviço bem feito. Não é um ou outro, é a É soma a desses. junção das duas questões. Eu tô dizendo, né, quando você vai expandir, você vai entrar com a sua gestão. É, não adianta esse supermercado mantém o fazer tudo isso E não e ter continuar preocupado. entregando produto ruim. Aí, Olha, e isso é tão importante que a nossa mentoria, que inicia dia 12, o primeiro assunto da nossa mentoria é ativo, marcas e brands. É o primeiro assunto, de tal importância que é isso. Porque se você não tiver... Evandro chama Evandro por quê? Porque foi batizado Evandro, mas junto com o nome Evandro tem uma marca. Exato. Tem um emocional, tem mãe, tem pai, tem um emocional. Marca de supermercado é exatamente a mesma coisa que nós. Nós fomos batizados. A partir daí, é o que você fala. Quer qualidade? Cuida dos seus perecíveis. Quer qualidade? Cuida dos seus perecíveis. Ah, mas eu quero qualidade e preço. Pega o 20/80, pega os 20 produtos que o cliente normalmente guarda os preços e trabalha preço só naqueles 20 itens, deixa 80% fora disso. Ganha margem lá e aqui não. Você faz preço. Agora, qualidade é perecível. Com certeza. Aí sim você começa a ter o emocional, a conexão emocional com essa marca que você está colocando na porta. Se você aí está querendo conectar a sua marca, a sua venda ao seu público, a mentoria do Lucra Varejo está aqui para isso. A gente vai tratar desse assunto e muito mais. Então já escaneie aqui o QR Code e vem com a gente, porque você vai ter 12 encontros aqui com o Rafael, tá? Mais 12 encontros com um consultor olhando para os problemas e dando resoluções para ele, e 6 encontros comigo para olhar para o teu e-commerce e para o teu marketing digital, para poder movimentar esse mundo digital e te trazer resultado. Então não perca tempo. A gente já iniciou aqui, se eu não me engano, esse episódio já está saindo aqui, ou no dia 12 ou antes um pouco. E então se inscreva agora, nossa mentoria, não perca essa oportunidade. É isso. Então acho que vamos para as lições, as dicas, os recados. É isso. O primeiro deles vamos manter essa tecla, acho que em todos os episódios a gente vai falar disso, pessoas, não é? Muito importante. Engaja seus funcionários, cria um plano de meritocracia, cria um projeto de carreira para cada um deles, porque sem objetivo as pessoas perdem... Não tem um porquê. Não tem um porquê. E se não tem um porquê, eu vou trabalhar com qualquer outra coisa que me dá mais dinheiro. Exato. E essa pergunta, né? Qual é o sortimento que eu tenho que ter na minha loja? A resposta sempre é igual, para qualquer tamanho de loja.
você tem que ter o sortimento suficiente para satisfazer o cliente e suficientemente grande para você não se atrapalhar. Exato. Suficientemente pequeno para esse cliente sair satisfeito e suficientemente grande para você poder fazer uma boa gestão. E antes da escala, testa. É importante. Se não testar, não vai escalar. Testa no pequeno para poder ter lucro no grande. É isso. Essa é o segundo ponto, né? E faça, acho que da segunda matéria aí da Oxford, teste e não esqueça de fazer o básico bem feito. Exato. Não vai fazer o trade. É isso aí. Se você está esquecendo da gestão, se o seu negócio não está sendo lucrativo no básico. E nessa mentoria que o Evandro citou, que nós vamos começar dia 12, a gente vai entregar para quem participar instrumentos de gestão. Ou seja, só não vai fazer quem não quer. Exato. Então chega de desculpa. Se você quer fazer algo diferente, estamos aqui disponíveis para isso. É isso, turma? É isso. E do terceiro ponto, só para não deixar passar aqui, se está dando errado, busca uma nova saída, né? Exato. Não vamos insistir no erro. Desprende do ego. Por que não Americanas aí não criam uma nova marca, utiliza os pontos de venda, utiliza a gestão, né? Vamos buscar, não fique batendo, né, dando soco em... Não desista. Ponta de faca, não desista, resiliência. Não desiste. Não existe problema sem solução. No varejo, eu posso garantir que não existe problema sem solução. E talvez a solução seja se reinventar. Criatividade. Olha, nós estamos à véspera do Dia dos Namorados. Meu aniversário, só para constar. Também, além disso. Dia dos Namorados está aí. Eu entrei essa semana, eu sou viciado, né? Eu não consigo ir embora para casa sem entrar no supermercado antes. Entrei no Carrefour, entrei no Mambo, entrei no Bon Marché. Os três não tem absolutamente nada dos dias dos namorados. Criatividade, gente. Pelo amor. Faça uma pilha de chocolate do lado das flores. Uma cestinha. Coisa, pelo amor de Deus. É o quinto data do ano de maior venda. Cara, ninguém se mexe. E aí vai reclamar que não vende? Vai reclamar que a margem é baixa? Olha isso. Vamos entender um pouquinho, porque eu achei esse negócio muito da hora. Imagine uma cesta especial de Dia dos Namorados perto do açougue, porque o homem não sabe comprar presente para namorar. Fila do açougue, fila com a cervejinha e uma cestinha. Presentei a sua namorada. É isso. O homem, em média, ele passa a mão, pega, leva, passa no caixa, paga e vai embora. Não, a mulher vai lá, pega a camisa, vê se será que essa aqui meu marido vai gostar, mas a cor não é bem aquele... Varejo para criatividade, é outro estratégia, é isso, pessoal. Tá vendo? Quer insights como esse, bem com o Lucra Varejo. Boa? É isso. Galera, se inscreva no nosso canal aí, compartilhe esse vídeo e siga a gente no Instagram. Conteúdos como esse e muito mais você encontra lá, @lucravarejo. Fechamos? Fechado. Obrigado, galera. Até a próxima. Obrigado. Mano, que doente, velho. Sério que as pessoas veem isso? E eu tenho maior engajamento, velho. Ontem bateu 210 mil. Que loucura. Tudo certo. É porque as pessoas gostam de pessoas. É isso aí. Go, Johnny, go, Johnny, go, go! Usando a música do Johnny contra o Johnny. Faz isso de novo, Evandro. Usando Oi? Na cadeira. A minha posição? Porque quando você fica totalmente assim, só fica a cabeça. Por isso que eu falei, piqueré.